Então você virou lançador, estrategista digital com equipe, começou a querer escalar e tá vendo que as coisas não estão saindo da sua mão. E tá se sentindo sobrecarregado por isso. Calma, você não está sozinho. Meu nome é Rafaela e eu estou aqui para te ajudar a liderar o seu time remoto, fazendo mais com menos pessoas, um time muito mais comprometido. E até o final desse vídeo a gente vai ver como que você vai tirar essa sobrecarga de você. Tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que essa sobrecarga ela é muito comum. Por quê? Você foi formado lá quando você fez a sua forma de lançamento ou qualquer outra estratégia de lançamento que você aprendeu, você se formou para ser lançador ou estrategista de lançamentos. E ali no decorrer do caminho você descobriu que você era empreendedor. Porque você tinha que fazer nota fiscal, você tinha que ver algumas coisas administrativas, impostos, uma série de coisas. Burocracias que não estava lá no curso de estratégia. Depois de um tempo, você precisa contratar algumas pessoas, começa a contratar alguns prestadores de serviços e vê que você começa a virar empresário. E ainda assim, ninguém te ensinou a virar empresário. Não fazia parte da metodologia. Você pega aqui, uma dica lá, e tenta uma pessoa aqui, tenta uma pessoa lá. Algumas dão certo, algumas nem tanto, umas dão certo por um tempo, depois não dão mais certo. A questão é que em nenhum momento a gente foi treinado para ser um líder, apenas para ser lançador. E aí você acha que todo mundo tem que trabalhar com você e não é bem assim, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente, além de que é comum sair um pouco dessa achar que isso é uma raridade, é entender que 100% das coisas que estão acontecendo dentro da sua empresa é responsabilidade sua. E veja bem, eu não disse culpa, eu disse responsabilidade. Alguma coisa aconteceu, o que está acontecendo é porque não falta algum conhecimento seu, falta alguma habilidade sua, falta algum entendimento seu, falta algum perfil seu em relação a conduzir esse time. Porque o seu time ele é exatamente o seu reflexo. Se as coisas não estão acontecendo é porque você não está conduzindo elas para que elas aconteçam. Se as coisas não estão performando do jeito que você quer, é porque você não está conduzindo a sua equipe para que ela performe, tá? O outro ponto que eu tenho que trazer aqui, que eu preciso que você entenda, é que o caos e a organização são duas coisas que andam juntas. Eu já vi bastante empresários achar minha empresa está um caos e isso soar como sinônimo de fracasso. Estou fracassando porque minha empresa está um caos. Gente, a organização ela só acontece a partir do caos. O caos ele faz parte do nosso sistema. O que tu não pode deixar que aquilo vire rotina. Mas toda vez que a gente escala muito, eu já tive projetos que escalou mais do que o dobro, 3, 4 vezes, depois escalou 2 vezes e meia. E aí quando tu vai estar em grandes ritmos de crescimento, né, eu tô falando em 100%, né, onde as empresas comuns do mercado estão crescendo 15%, 20%, a gente cresce 100%, mais de 100% um ano. É normal que fique um caos. Então isso não é sinônimo de fracasso, tá? Tira isso da sua cabeça, entenda que isso é um momento que você tem que parar e depois revisar. Alguns momentos da empresa a gente vai estar para a escala, outros momentos a gente vai estar para a organização. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça como empresário. E saber que momento é que você está. Porque senão você vai ficar nesse aperto. Meu Deus, isso aqui tá uma bagunça, isso aqui tá uma bagunça. Aí ninguém faz. Calma. Por que está uma bagunça? Aí isso também vai definir quem que você vai contratar. Que tipo de pessoas você vai contratar. Existe uma passagem na Bíblia que é Provérbios, capítulo 14, versículo 4, que diz o seguinte, a minha versão é inglesa, tá? Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. O que quer dizer isso? Você quer força de crescimento, você vai precisar de mão de obra para isso. Só que pode ser que seu escritório não esteja super bem organizado. E não sei o que eu tô falando, isso aqui é um princípio milenar. Quando a gente está em crescimento, é normal. A gente vai ter BO para resolver. Não quer BO para resolver, a gente tem que dar um passo atrás. Mas a escala, ela está quando a gente consegue multiplicar a nossa força de trabalho. Então, já tem uma tomada de decisão.
Outra coisa que você tem que ter muita clareza, antes de eu te dizer como que a gente vai resolver essa sobrecarga, é que processos, técnicas, ferramentas, ferramenta de gestão, isso tudo é muito importante, mas não é isso que vai fazer que o seu time se comprometa. Não é processos bem desenhados. Por quê? Quando a gente tem processos bem desenhados, a gente tem sim uma clareza dos pontos, onde a gente vai chegar, mas a pessoa ainda não comprou a sua ideia do que ela precisa fazer e por que ela está fazendo aquilo. Então, processos, ferramentas, isso é tudo muito bom. E detalhe, você pode contratar alguém para fazer isso. E é muito tranquilo contratar, por exemplo, um gestor de projetos para fazer isso para ti. Ou contratar alguém que entra na tua empresa, começar a desenhar alguns processos de coisas que já acontecem. Ferramenta de organização de tarefas tem várias. Tem Scamp, tem Trello, tem ClickUp, Monday, Asana. A ferramenta é aquela que melhor se adequa ao teu perfil, mas ela também não vai fazer nenhum milagre. Se por trás não existir esses dois pontos que eu vou falar agora. O primeiro deles é uma contratação alinhada com o perfil da pessoa. Você contrata pessoas muitas vezes pela afinidade que você tem com elas. Eu já fiz esse erro, eu já cometi esse erro. Eu contratava pessoas que tinham afinidade comigo. Essa pessoa vai ser um segundo eu, ela vai conseguir tocar. Se eu tô conseguindo tocar, ela vai conseguir tocar. Ou então contrata porque indicou, porque a pessoa tá precisando, porque... E aí tu não olha. Primeiro que tu nem te conhece pra saber onde que tu é bom e onde que tu não é bom. Aí tu pega uma pessoa similar a ti, ela é tão boa quanto tu pra fazer determinadas coisas, ela é multitarefa e tal, mas as coisas que precisam um pouquinho mais de organização, ela já não é tão boa. Esse é o meu caso, por exemplo. Então, eu acabo contratando outra pessoa que também não é tão boa nessa parte de organização. Aquilo que precisa ser organizado, fica lá. Porque a pessoa também não vai gostar daquilo. E aí você contrata um outro ser que não é para aquela vaga, não é para aquele perfil, não é para aquele perfil dela, não é para aquela função. E ela até performa bem no início, 3, 4, 5, 6 meses. Só que daqui a pouco aquilo começa a ficar maçante para ela. Você também não gostava de fazer aquilo que não era dentro do seu perfil. Por que essa pessoa vai gostar? Você já trocou de vida para isso. Então, ter uma contratação alinhada com o perfil é muito importante. E eu falo isso direto aqui nesse canal. Para você contratar alguém, você tem que tomar várias decisões antes de sair procurando. Mas onde é que eu vou encontrar essa pessoa? Primeiro tem que saber o que tu precisa, quais são teus valores. Muito antes de saber onde que eu vou procurar, que vaga que eu vou abrir, qual o job description dessa vaga. Então tenha isso em mente de que a questão da contratação, ela é fundamental para a gente já fazer um belo de um filtro. Uma pessoa bem mais alinhada com aquilo que você precisa. Contrate devagar, demita rápido. É tipo isso. Por quê? Você tem uma série de decisões antes e o processo de contratação em si não precisa ser tão vagaroso. O processo de decisão em relação a isso, ele tem que ser bem pensado. Só que muitas vezes o que acontece? Você não tem nem clareza sobre si, sobre o seu perfil, e aí como é que você vai saber qual a clareza do perfil que você vai ter? Recentemente eu conversei com 2 sócios e os 2 tinham um perfil dominante, um influente e o outro conforme. Os 2 tinham estabilidade muito baixa. Só, vocês que contratando qualquer pessoa, vocês têm que contratar alguém que tem alguma para tratar com alguém tático, né? Para tratar com as pessoas, vocês têm que ter. É muito importante. Vai fazer bastante diferença se essa pessoa tiver traço de estabilidade. Por quê? Eles não tinham paciência para ouvir ninguém. E não se adaptavam muito bem a isso. Então, quando eu me conheço, entendo onde eu preciso de maior esforço para fazer determinada coisa. Na hora de fazer, eu sei que eu vou precisar desse determinado esforço, então eu já tenho estratégias mentais para isso e físicas para que eu use desse esforço. E quando eu tenho caixa para contratar alguém, eu já vou contratar alguém que complemente aquilo que eu não gosto de fazer, que é aquilo que eu não sou bom. E tá tudo bem, eu não sou bom em tudo, você não é bom em tudo, tá tudo bem. Segundo ponto, que também não tem nada a ver com processos, ferramentas e nada mais disso, que vai auxiliar muito a te tirar essa sobrecarga, é
comunicação. Quem não entende de comunicação não entende de negócios. Essa frase é clássica nesse mundo e ela é extremamente verdadeira. E não é só para a sua audiência lá fora, é para a sua equipe dentro, esteja ela virtualmente ou presencialmente. Primeiro ponto em relação à comunicação é que você precisa comunicar verbalmente qual é o seu propósito. Quando você contrata a pessoa, o que a gente faz, por que a gente faz, para onde a gente está indo, qual é a função social da nossa empresa. A pessoa compra a tua ideia. Nossa, eu faço parte de um projeto que faz isso pelas pessoas. Poxa, que legal, eu sou parte disso. É bem diferente de quando a pessoa está ali com uma série de processos e tarefas para fazer. Outro ponto dentro da comunicação é a narrativa. Você é muito bom para fazer narrativa para sua audiência, mas na hora de fazer para sua equipe você não tem narrativa. Você diz que tem que fazer. Não é assim. É a mesma coisa. A mesma coisa que você faz para que as pessoas de fora comprem a ideia, você tem que comprar dentro. Inclusive, você tem que começar primeiro comprando a ideia, fazendo com que a sua equipe compre a sua ideia. Porque se a sua equipe não comprar a sua ideia, como é que você vai fazer isso multiplicar? Jesus contava, na forma de histórias. Ele pregava na forma de histórias. E essa narrativa você conduz e ela vai te ajudar a inspirar, a engajar essa equipe. E assim, você tem que viver isso, tá? Tanto o seu propósito quanto a narrativa que você está contando. E isso é o que as grandes empresas chamam de cultura. É isso que vai formar cultura dentro da empresa. A narrativa que você conta. Só que a cultura ela não é exclusiva para grandes empresas, assim como a liderança também não é exclusiva para grandes empresas. A gente tem que começar agora. A gente fala em liderança aqui e vocês ficam, nossa, mas isso é uma coisa lá pra frente. Não, não é uma coisa lá pra frente, é uma coisa que você tem que começar agora e se autoliderando, se autoconhecendo, para sim conduzir uma equipe que seja de uma pessoa. É fundamental, senão tu vai fazer que nem eu fiz lá atrás, que contratava e as pessoas começavam bem depois, porque a minha comunicação não era assertiva, porque as minhas narrativas não eram assertivas, porque eu tinha processos, mas eu não tinha engajamento. Se eu só tenho processos, tarefas, para depois todo mundo juntar, a gente volta para aquele momento do nosso trabalho da faculdade, da escola, onde a gente tinha um grupo, cada um pegava uma parte, e aí a gente juntava e depois todo mundo apresentava e dava tudo certo, o professor aprovava. Que não é bem assim. Não é esse o lance de uma empresa. Isso é ter um grupo. Uma equipe é isso com mais ferramentas e processos em comum, mais delimitados. O grupo não tinha, cada um fazia seu processo, né? Uma equipe já tem seus processos. Agora, quando você tem um time, independente daquilo que ele faz, ele tá engajado, um copia o outro. É que nem um time. Time, o que pra ti vem na cabeça quando pensa num time? Time de futebol, time de basquete, time de vôlei. Um sozinho ali não faz nada. Mesmo que eu queira pegar as tarefas de todo mundo, eu não faço tudo. Quando a gente estava sozinho, que não tinha ninguém, também era assim, não conseguia pegar por tudo, ainda mais agora, com o mercado extremamente qualificado. Ter essa questão da empresa alinhada, vai te ajudar muito a poder pensar no estratégico. Senão você vai ficar estratégico operacional. E quase nunca sobra tempo para o estratégico. Porque você está sempre descendo para o operacional. Ah, mas Rafaela, eu vou precisar então do gestor de projetos para me ajudar nisso. Não necessariamente. Daqui a pouco uma equipe bem engajada, organizada, com os processos certos, com as ferramentas, vai dar conta. Entenderam que não é só técnica? Isso que eu trouxe para vocês é liderança. Falei sobre autoliderança, falei sobre autoconhecimento, falei sobre influência.
para que vocês entendam que não é somente uma relação hierárquica aqui. Porque se eu vou falar só em processo, se eu vou falar só em ferramentas, estou falando sobre nível hierárquico. E isso é o primeiríssimo nível da liderança. É o mais básico. Isso por si só não inspira. Isso por si só não influencia as pessoas a fazerem aquilo que elas precisam fazer. E pare de pensar que liderança é uma coisa para os grandes. Você tem que começar agora a buscar habilidades nisso. Se entender quem que você está colocando dentro da sua empresa. Ah, Rafaela, isso aí é 100% de garantia que vai dar certo? Obviamente que não. Muitas vezes a gente contrata uma pessoa e mesmo assim acaba não performando. Mas quando eu comecei a implantar isso e implementar essa questão de comunicação e de alinhamento de contratação, as pessoas começaram a ficar mais. Tem muito menos BO. As pessoas já resolvem as coisas por si. Combinado? Bom, eu vou resumir aqui um pouquinho, tá? Sobrecarga é de acordo com a nossa formação, né? Se você não foi formado para ser empresário e líder, essa sobrecarga está muito em função disso. Não é sobre o caos não é um problema, assim como processos, ferramentas, técnicas de feedback não vão salvar o seu time, né? Não vão te salvar dessa sobrecarga. O que você precisa fazer é ter contratação alinhada com perfil e comunicação em termos de propósito e boas narrativas. Certo? Se você gostou desse vídeo, eu te peço, dá uma curtida, inscreva-se nesse canal para receber mais conteúdos sobre esse. Se ficou alguma dúvida daquilo que eu falei, ou se você quiser também ter outros assuntos aqui, por favor, deixa sua ideia aqui embaixo, vai ser muito construtivo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.